A série começa com o afogamento do MC. Aparentemente, ele está tendo esse pesadelo há várias noites. Enquanto ele se afasta no vazio de sua cabeça, uma voz chama e acorda o homem. Para sua surpresa, ele está trancado em uma cela. Uma garota fala com ele através de um buraco glorioso. A garota o alerta para uma parede de espinhos se fechando lentamente sobre ele. Com medo, ele sai com uma garota acusando-a de ter sido ela quem o colocou lá. Mas ele logo descobre que ela está na mesma situação, então ele rapidamente começa a pensar em maneiras de escapar. Depois de perceber que a garota estava com um machado e ela não tinha janela no quarto, ele chegou à conclusão de que poderia destruir a janela de madeira de sua cela usando o machado do grande Boba. E depois que ele promete que não a deixará para trás, o plano é posto em ação. No entanto, eles logo descobrem que o buraco é muito pequeno para o machado grosso passar. Assim, a menina tenta alargar o buraco, mas sem sucesso, pois é feito de granito. Agora sem esperança, a garota chora muito, mas, Base de Sigma Nin, diz a ela para calar a boca. Ah, sim, o nome do personagem principal é Nin e, atualmente, ele não consegue pensar com clareza com tanto choro. A menina não acredita que vai morrer cedo demais, antes mesmo de dar o primeiro beijo. Ao que Nin responde: é fácil, apenas se aproxime do buraco da glória. De qualquer forma, Nin perguntou à garota como ela acabou neste lugar. Ela conta a ele que adormeceu em um trem e a próxima coisa que encontrou foi acordar naquela cela ao lado de uma cama de metal e um vestido. Sparks acaba com o coração, pois agora ele tem uma saída. Usando uma haste de metal da cama, ele consegue quebrar sua janela, libertando-se. Enquanto Sue, o Buba, está colado na parede chorando por sua ajuda enquanto os espinhos se aproximam dela. Em um flashback perfeitamente cronometrado, mostra o passado de Sue. Como ela foi deixada para trás em uma montanha por querer espetar um cara que se machucou, que, por sua vez, também a deixou por não querer ser sua namorada. De volta aos trilhos com este evento, ficou claro que ela sofre de problemas de confiança. Por isso ela fica chocada quando os homens voltam para resgatá-la. E depois que eles saem de sua cela, ele olha ao seu redor e percebe que eles estão em uma ilha. O casal foi preso em um farol. Ao descer uma escada, Nin percebe que ela está quebrada no meio, e a única forma de descer é pular para a outra metade, o que ele faz com sucesso. Então, hesitante, Sue pula, caindo em seus braços. A escada quebra devido à massa de peitos Den ao cair. Nin usa seu corpo como escudo humano para proteger Sue, que por sua vez o salva de um afogamento e o carrega para uma sala nos andares inferiores do farol. Lá dentro, Sue encontra um cadáver e encontra Gilgamesh com um corte no orçamento, que a ameaça com sua fiel faca borboleta, exigindo responder às suas perguntas, pois suspeita que ela seja a pessoa por trás do sequestro. Ela conta a ele sua identidade e implora para que ele a deixe cuidar do inconsciente Nin. O menino bonito sorri e diz que vai questioná-lo para ver se ela está falando a verdade sobre si mesma. Então, ele pisa na mão do pobre rapaz, acordando-o em estado de choque. Quando o Blonde pergunta a Nin se ele conhece o Buba, ele responde que nunca viu aquela garota antes. Selvagem, eu sei, certo? No entanto, isso não era uma piada. Acontece que nosso menino sofre de amnésia causada pela queda feia. Mas o gangsta ainda não está convencido. Então, ele exige que a garota explique em uma palavra porque o cara arriscou a vida para salvá-la, excluindo amor à primeira vista, já que nosso menino durão aqui não acredita nessas porcarias. Depois de pensar muito, a garota puxa um cartão de e-mail reverso, perguntando ao cara há quanto tempo ele conhecia seu amigo mais antigo, ao que ele respondeu dizendo 22 anos. Digite alguma pseudológica que fritou meu cérebro a ponto de desistir de ler as legendas.
Ela o convence, levando Nin a ser libertado. Depois de se recompor, vemos Su tentando fazer Nin se lembrar dos acontecimentos recentes que tiveram. Mas sem sucesso, pois a última coisa de que se lembra é dele parado no canto lendo a Playboy na quinta série, ao que a loira elogia. Logo depois, a atenção do grupo se desvia para o cadáver. Eles começam a analisá-lo. Eles deitam o cadáver no chão e rasgam sua camisa, investigando mais a fundo. Sem nada para fazer, Su pergunta ao bandido quem ele é. Gilgamesh responde que trabalha para uma gangue oriental e que seu nome é Jiang. E ele suspeita que um contrabandista de nome Ming os pegou e deixou lá, ao que Nin explica que não é o caso e eles estão em algum tipo de jogo, indicando que nosso menino está começando a cair em si aos poucos. Ou isso ou ele era muito esperto para um aluno da quinta série. Após tais afirmações, eles notam um pedaço de papel na orelha da múmia. É um mapa que Nin conhece ou lembra vagamente. Isso faz com que Jian exija respostas. Mas na fase nebulosa, Nin não pode entregá-los. Então, a irmã mais velha Su o leva embora e pergunta calmamente sobre o mapa, mas ele não consegue se lembrar e acaba desmaiando entre os braços dela. O dia seguinte chega. Jiang acorda o casal e informa que eles estão indo para o ponto X no mapa. E comenta que ainda não confia neles e passa a se apontar como o líder do grupo. Depois de encontrar uma armadilha feita pelo homem na floresta, ele diz a eles para começarem a reunir todos os itens essenciais de que precisam para acampar durante a noite. E que ele levará metade da comida e da água como seu líder recém-nomeado. À noite, durante o jantar, era mais como se ela estivesse jantando. Ele dá uma olhada em Su da maneira mais desleixada, encantando de volta seu corpo voluptuoso. Ele ordena que ela faça sua cama na caverna e diz a Ming para comer. E aconteça o que acontecer ao monte, entre na caverna, ou ele o matará. Certamente, o preditor acontecerá. E Su começou a gritar lá fora. Nin está tendo uma crise para entrar ou ficar de fora. Então ele decide entrar, interrompendo o Alpha. Apesar dos chutes que Sigma leva, ele se mantém firme e diz que não pode ir embora. E que são uma equipa, explicando o papel vital de cada membro através da mecânica do jogo, o que leva Nin a conhecer pessoalmente o punho do Alpha. Antes de ele sair da caverna, ela desconsidera as palavras de Nin sobre ser um time e outros enfeites. E conclui que não podem ser os homens de seu inimigo. Então, de repente, ele ouve um homem gritando por socorro. Então ele corre de volta para o acampamento. E depois de descobrir que o casal está seguro, eles correm em direção ao local da armadilha. E observe cuidadosamente como os eventos se desenrolam. Em algum momento, a garota tenta alertar o homem que está sendo perseguido sobre a armadilha à frente. Mas ela é silenciada por Nin, que explica que aquele que estava atrás daquele homem correndo ainda não apareceu, significa que ele está sendo perseguido por alguém ainda mais assustador. Nin pode trazer alguma atenção indesejada. Então Nin comenta que ele veio rápido para protegê-los, fazendo-o corar. Jiang tenta ignorar, dizendo que estava mijando por perto. O que, por sua vez, faz com que a gata peituda queira ir ao banheiro, principalmente depois daquele encontro mortal com o rato. Ao responder a um chamado da natureza, ela é atacada por 2 membros da tribo. Eles a seguram no chão em uma posição bastante atrevida. Enquanto isso, os caras estão tentando bolar um plano rápido para salvá-la. Mas, vendo que sua cabeça não estará mais segura e que há outro grupo de pessoas com quem eles podem se juntar, Xian não pode confiar totalmente em Tracy. Mas como ela parece familiar, ele a deixa saber disso. Mas ela ignora dizendo que há muitas pessoas que se parecem com ela. A conversa deles é interrompida pelos membros da tribo que trouxeram mais números com ele. E flechas para a luta.
Então Tracy fica para trás para cobrir a equipe e conta a eles sobre um ponto seguro onde eles podem esperar por ela. Nesse ponto, ela grita e instrui a equipe para que Tracy, que ainda está viva e 100% sexy, chegue. Ela diz a eles que com pouca munição sobrando, a melhor chance de sobrevivência é ir e se juntar ao outro grupo. Com o que a equipe concorda. Depois de caminharem um pouco, chegam ao local onde o resto do grupo os espera. Candy diz que eles devem obedecer às suas regras. E que brigas entre membros não são permitidas, acrescentado também que se alguém quebrar as regras, será punido com exílio ou até com a morte. Depois que todos relaxam, o grupo começa a se apresentar. Nin, sem outra opção, concorda. O grupo visita a grande estrutura ancestral no meio da floresta. Eles decidem se separar porque a estrutura evidentemente não é o berço de sua mãe. Nin e Xiang ficam para trás com o cara que votou em Xiang. Enquanto Tracy forma outro grupo e também inclui Su. E lidera a expedição dentro da estrutura. Jiang coloca Romeu em seu lugar depois que ele tenta ganhar seu favor. Su tem um flashback em que está conversando com Nin, onde revela que envenenou Jiang. Ele odeia o plano dela de abandonar o resto. Mas as ações heróicas de Nin salvaram o dia enquanto ele pega Xiang e desliza para dentro da pirâmide pouco antes de o portão fechar. No entanto, Nin é atingido por um dardo e uma neurotoxina dos canibais. Su diz a ele que ele tem apenas 12 horas de vida, na melhor das hipóteses. Mas Nin não se incomoda com isso e diz à tripulação para continuar e encontrar a saída logo. Para que possam obter o antídoto. Jiang concorda com ele, pois se sente culpado por seu ferimento e também é grato por suas ações. Todos eles começam a seguir em frente. A cada poucos minutos, e toda vez que o nível da água sobe, um dos pilares fica submerso. Nin mais uma vez se mostra útil, mesmo como um aluno da quinta série, ao dizer a eles que os outros pilares são apenas distrações. E eles devem apenas seguir em frente. À medida que avançam, decidem que um deles subirá e puxará os outros com uma corda. E que a ordem seria decidida por sorteio. Enquanto todos caminham cuidadosamente para o pilar mais alto, eles veem uma porta. Depois de se demorar um pouco, eles decidem abrir a porta quando há algum peso na mesa ao lado dela. Jiang lê a escrita meio permitida na parede. E explica a todos que eles precisam sacrificar uma pessoa aqui. E deixe-o morrer para que a porta se abra. Romeu sugere que eles votem nisso. E deixe Nin lá para morrer. Já que ele está meio morto nesse ponto de qualquer maneira. A votação é de 6 a favor e 4 contra. Su não gosta da ideia, mas ainda participa, pois tem um plano para salvar Nin. Jiang então bate em Romeu e o nocauteia. No entanto, Xiang está sã e salva graças à água. Nin também acorda e parece estar bem. A gangue inteira então encontra os selvagens. Que, ao contrário de seu recorde anterior, não matam todos imediatamente porque reconhecem Gerard. E pergunte a ele sobre o caolho. Quem Gerard revela ser seu mestre. Os selvagens capturam todos e os levam para sua aldeia. Eles dizem a eles que o caolho os salvou há muito tempo com suas habilidades médicas. E esperam o mesmo de seus aprendizes. Os aldeões estão prestes a matar todos. Quando Su e os outros voltam com uma cura. Graças às suas ações heróicas, todos agora estão seguros. E eles começam a ir em direção ao vulcão, pois acham que é aí que estão as respostas. Um homem de aparência importante com metade do rosto arrancado em uma mansão recebe um relatório sobre a situação das pessoas na ilha. Ele diz ao repórter que, enquanto Nin estiver com eles, continuará apostando na sobrevivência deles. Um velho que se parece com o mestre de Gerard morde outro aldeão. O braço direito do chefe conta a todos a história de como seu filho foi morto porque se tornou um zumbi. Ele então leva
Todos morro acima e revela que misturou alguns órgãos de zumbi na sopa que o novo chefe tem que beber na cerimônia de coroação, transformando-o em um zumbi. O chefe manda todos matarem todas as pessoas que vierem de fora. Enquanto todos fogem dos selvagens para salvar suas vidas, todos eles se separam. Nin acaba com os selvagens. Nin tem alguns flashbacks de seu eu pré-amnésia e mais uma vez se torna mais parecido com seu eu adulto. Nin encontra Xiang e o força a voltar e salvar os outros dois enquanto segura os macacos zumbis. Depois que os meninos escapam com sucesso, Xiang volta, marcado pelos macacos zumbis. Xion e Nin têm algumas interações saudáveis como irmãos, pois o primeiro percebe que Nin é um líder nato. Por outro lado, Andrew e Tracy se encontram enquanto Sue se encontra com o último. Tenha cuidado perto dele. Depois de um tempo, a turma está escalando o vulcão. Eles caem em um buraco graças à areia movediça. Enquanto procuram por Ishigaki, que havia desaparecido recentemente, todos caem e lá encontram Ishigaki inconsciente. Enquanto isso, o grupo de Ming também se dirige ao vulcão e encontra uma fonte termal para se banhar. Enquanto relaxam, Gerard contrai uma febre de malária. Ming encontra uma caverna e deduz que todos estão lá. Mas Gerard diz que não pode continuar. Ele afirma que desenharia toda a comida em sua mão. Como todo mundo já está passando por uma crise alimentar. Depois de parar uma luta, Nin e os outros voltam para onde estão Sue, Ao e Ishigaki. Ming leva Sue ao local onde deixou Xiang e o professor. No entanto, eles estão longe de ser vistos. Agora a gangue decide procurar por eles dentro da instalação. Depois que Ishigaki acorda, depois de abrir algumas portas, a turma encontra um monte de supercomputadores. E Ishigaki diz que é sua hora de brilhar desde que se tornou o chefe do laboratório. Eles pegam um pequeno diário com páginas rasgadas no meio. Quando Andrew diz que acabou de ver alguém correndo lá fora, ele tem que persegui-lo. Em seguida, cortamos para as mulheres sensuais e um sujeito que fez xixi nas calças alguns dias atrás. Eles estão mais uma vez sendo perseguidos por um homem. Ele prende as mulheres trancando as portas e mata Jing. Francamente, um grande favor. As meninas encontram uma maneira de escapar das portas gradeadas, mas o cara, supostamente Andrew, conhece o layout das instalações e, portanto, consegue prender Tracy. Ele traz não apenas a mão, mas todo o corpo para a sala de controle. No entanto, o anime termina antes que possamos ver se ele chegou a tempo ou não. O fim. Se você gostou deste vídeo,